Oi, meu nome é Glauco, eu sou estudante de teatro na UFMG e eu tô aqui para falar sobre o projeto que foi contemplado na chamada PRAE 01/2022 e eu fui um dos proponentes do projeto junto com os meus colegas Renan Martins e Thales Bispo, os dois do teatro. E o nosso projeto foi a montagem da cena curta O Lençol Azul, que tem esse nome por um desejo nosso, assim, de falar sobre assuntos que atravessavam a gente, que nesse sentido foi a questão do abandono parental, né? Eu brinco até que é o abandono forçado ou não, como por exemplo no meu caso, meu pai acabou morrendo quando eu era muito novo, e isso a gente acaba levando para o texto também. E fazendo algumas pesquisas, a gente viu que no Brasil existem 11 milhões de mães solo, né? Essa contagem do IBGE até 2022. E a gente viu que é uma necessidade, né, da gente falar sobre. Uma necessidade muito nossa, primeiramente, mas uma necessidade, né, de falar sobre. E aí a gente já tinha alguns textos, e aí escreveu mais para né, ter um trabalho ali que a gente pudesse se debruçar sobre e trabalhar isso no corpo, levar isso para a cena. Logo após a gente conseguir ser contemplado com a bolsa da praia, a gente já começou a fazer alguns ensaios e levar isso para o corpo e para a montagem da cena, né? Eu trabalhei muito mais na área da dramaturgia, enquanto o Renan e o Thales foram mais para a parte corporal e vocal e para a parte da cena mesmo. É, Depois de alguns ensaios a gente já conseguiu definir mais ou menos o que a gente queria e foi fazer a primeira apresentação, que foi no dia 22 de novembro, né, para alguns colegas, que foi lá no teatro que a gente apresentou primeiro, sem um figurino pronto e a cenografia, né, foi mais uma leitura dramática, né, mas a gente já estava com texto e acabou que depois dessa primeira apresentação a gente ouviu o feedback dos nossos amigos tal e começou a pensar na cenografia e no figurino, que aí na outra apresentação, que é a segunda, mas eu gosto de chamar ela de primeira, que foi realmente a estreia, assim, a gente já tinha definido o cenário com os varais e algumas roupas penduradas em tons azuis, né, por causa do título e para dar um ar que a gente quisesse ali. E tinha na cenografia esse varal e os meninos usavam roupas de tons pastéis assim para fazer um contraste com esse varal. E esse varal a gente trouxe muito para falar sobre a questão do lar, né, das histórias que a gente viveu na nossa vida. Sempre o quintal estava muito presente, e quintal geralmente tem varal assim, né, onde você brinca, onde você cresce. E a gente quis trazer isso, que às vezes o abandono não é uma coisa sempre ruim, né? Tem a questão de crescer com uma mãe e é isso, é o que a gente tinha. E a gente acabou levando isso, né, pra cena e essa história é contada por dois personagens que são quem atua, né, mesmo no palco é o Renan e o Thales. E cada um conta da sua maneira. Às vezes eles voltam na história para recontar ela de outro jeito. E o Renan, né, posso dizer que é um personagem que ele é levado mais para a parte de ter uma mãe que o pai abandonou, mas que ali no quintal e atrás da casa dele, onde ele brinca com os amigos, e o Thales já é mais a questão de um pai que não existe e ele conta uma história da cabeça dele de como seria a vida com esse pai, né? E foi uma apresentação muito boa, assim. A gente gostou e decidiu até continuar mesmo, né? Porque é triste quando um projeto morre assim no começo, mas com essa ajuda que a gente teve,
né, dessa bolsa, dessa motivação, a gente pôde pôr isso em prática e a gente pensa agora em escrever essa cena curta em alguns festivais, as mostras, por exemplo, do TU, do Cefar, que tem mostras e festivais de cenas curtas que a gente pode, e apresentar também, quando a gente tiver a possibilidade, no semestre que vem, talvez, na UFMG, para o público mais geral. E eu acho que, de acordo com os objetivos que a gente tinha, a gente conseguiu cumprir eles e, de repente, acho que até algo a mais, assim, da gente motivar, se motivar, né, a continuar fazendo arte, que é o que a gente está aqui nessa universidade e na vida para fazer. É isso, muito obrigado.